vamos colocar aqui a MER3 e vocês vão entender o que eu estou falando. Ó, a Americanas está com valor de mercado de 1,7 bilhões hoje, tá? Só isso, pra vocês terem... Caiu, era 10 bilhões antes da treta, tá com 1,7, tá? Mas vamos lá. O patrimônio líquido deles aqui, de acordo com esse balanço, que está errado, é de 14 bi. Se os caras têm 40 bi de dívida, 14, 30, 45. A gente está falando de quase 3 vezes o valor dela, do patrimônio líquido dela inteiro. Então, cara, se todo mundo pedir para executar a dívida, ela pode vender tudo e não tem como. Não tem mais salvação. Então, por que eles estão pedindo alguns bilhões? Para dar essa respirada nos credores e falar, não, vocês não precisam vir executar a gente, deixa a gente se recuperar. E vai ser uma tentativa de recuperação gigantesca, tá? Então, temos isso daí, tá? Temos esse problema aí. Porém, tem mais aqui. Aqui, ó. Deixa eu ler isso aqui primeiro. Modelo de negócio e poucos ativos tornam a recuperação judicial inevitável na visão do especialista. Então, o que é uma outra saída? Mesmo com injeção de grana, há uma grande possibilidade de haver uma recuperação judicial. O que a recuperação judicial garante? Por exemplo, blinda os credores de executarem seus créditos, né? Executarem as dívidas. Quando você entra com recuperação judicial, o credor não pode vir aqui pedir para a justiça para executar seu bem. Sabe quando você vai... Já viram em filme, ou sei lá, seu vizinho, quando vai o oficial de justiça bater na porta e fala, ó, você está devendo aqui, eu vou levar sua televisão para pagar a dívida? É execução de dívida isso, tá? É mais ou menos isso. O cara não paga a dívida, o cara vai lá e executa, tá? Quando você entra em recuperação judicial, você se blinda disso. Então é muito provável que isso vai acontecer, é uma jogada jurídica aí. Bom, após a Americanas obter proteção da justiça contra bloqueio, ela já conseguiu, tá? Ela tem um aval para representar um pedido de recuperação judicial até a primeira quinzena de fevereiro, tá? E isso paira no ar, porque a varejista tem para colocar na mesa de negociação com os bancos, que são os principais credores de uma dívida estimada em 40 bilhões, ó, já subiu para 40. A Americanas não afirmou publicamente que vai fazer isso daí para lidar com o rombo contábil de 20 bilhões, anunciado aí na última semana. Se não apresentar um plano de recuperação à justiça até 13 de fevereiro, a decisão perde efeito e a empresa vai ter que buscar outros meios para se proteger do quê? Do oficial de justiça batendo na porta. Toque, toque, né? Como que é aquela música do Brown? Oficial de justiça chegou, né? Lembra da música lá? Oficial de justiça chegou e avisou. Eu tenho aqui ultimação, senhor, sai daqui. Eu disse, eu vou confiscar o que tiver aqui. Eu quero essa TV, eu quero sonho isso aqui. Tu me enrola, não. É mais ou menos aqui. Tu tem 3 horas para sair. Lembra dessa música do Charlie Brown? Quem lembra dessa, hein? Me senti velho agora. Bom, no entanto, a estrutura de capital e de ativos da varejista sinaliza que haverá poucos meios de evitar a recuperação a despeito de um possível follow-on. Follow-on, o que é? É injeção de capital através de emissão de novas ações. Então, imagina que existe 1 milhão de ações no mercado, cada um vale R$1. Então, a gente tem a empresa valendo 1 milhão. Vai. Se a empresa agora... Alguém vai colocar mais grana na empresa, esse cara está fazendo o quê? Ó, eu ponho mais grana, mas eu tenho que ter ações para mim. Então, eu vou colocar mais 5 milhões, então ele vai colocar mais 5 milhões com a ação valendo R$1, vão ser mais 5 milhões de ações, a empresa vai ter 6 milhões de ações. Claro que o cara que era dono de uma parte quando era 1 milhão de ações, agora vai cair pra caramba, vai cair ativamente o número de ações dele, a participação dele na empresa vai diminuir, tá? Isso é o follow-on. Lá, os acionistas de referência, que são os 3 lá, se comprometeram. Ou seja, eles querem meter grana. Tá? A Americanas é praticamente uma loja de conveniência. Ela tem uma margem de lucro muito estreita e gera pouco valor. Se olharmos para indicadores de retorno financeiro, há quase uma década ela tem dado retorno negativo. Como business, ela não para em pé. Avalia Max Mustrangi, sócio da Excellence. Tá? Entretanto, ele aponta que existem alguns bens que podem ter valor numa eventual recuperação judicial e considere fatiar a empresa para ser negociada. Há valor na localização dos pontos, nos itens de estoque e na própria marca, destaca. Mas para por aí, uma vez que a Americanas tem um modelo de negócio asset light, ou seja, com pouco patrimônio físico próprio. Ou seja,
Ela paga, os patrimônios dela é tudo aluguel, eu vou falar daqui a pouco de patrimônio físico dela. Ela tem, teoricamente, um baixo índice de estoque, já que ela trabalha com estoque de terceiros, no modelo 3P lá, né, no modelo de marketplace, tá? Então isso daí faz com que ela não tenha muita coisa para queimar. A medida tem origem em 99, quando a Americana fez a cisão de sua administradora imobiliária, a São Carlos, que passou a operar como uma empresa separada do grupo, embora tenha os mesmos acionistas de referência, ou seja, essa São Carlos aí ainda tem esses caras. Desde então, a Varejista deixou de ter o custo de carrego de maior parte de seus pontos, locando esses espaços, a exemplo do que fazem outras empresas do varejo. Será que foi tudo pensado, gente? Bom, a curto prazo, uma hipótese de dissolução do negócio, a empresa teria disponível aos credores cerca de 21 bilhões em valores contábeis, sem considerar possíveis descontos e inadimplências. Os dados levantados se referem ao último balanço pela Americanas, referente ao terceiro trimestre do ano passado. Partindo dessa premissa, a empresa possui 8,6 bi em caixa em investimentos financeiros. Além disso, há uma expectativa de receber 5,4 bi em pagamentos parcelados, em que há risco de inadimplência de uma parte relevante. 5,8 bi em estoques e 1,6 em impostos a recuperar no curto prazo. É tipo restituição de imposto de renda, é mais ou menos isso. Já considerando recebimento de longo prazo, ela tem 5,3 bi, 4,1 bi em crédito tributário e 1,2 em títulos, investimentos e créditos a receber. Entre os imobilizados intangíveis, que exigem mais tempo para se materializar em dinheiro, com risco de forte deságio em função da necessidade de caixa, há 9,1 em ativos intangíveis, como marcas e patentes, por exemplo, 4,4 bilhões imobilizados, como imóveis, galpões e equipamentos. São valores subjetivos, depende muito do contexto, são negociados, mas quando se fala em varejo, a marca por si só é valiosa e é o que passa credibilidade ao consumidor, em que ele se decide se vai para uma loja ou outra, explica Sérgio Carvalho. Realmente, a Americanas tem muito nome, né? São anos de branding, um nome muito forte, e aí é o seguinte, o cara que está lá comprando lá no meio de Cratos, no Ceará, ele não tá nem aí se a Americanas está falindo ou não. Ele sabe que quando ele compra, chega lá e tá bom, ele tá feliz e vai comprar de novo. Tá? Então, beleza. Há também a estrutura logística, né? Localização de pontos que foram ainda não precificados. Carvalho indica que uma marca pode vir a representar entre 3% e 30% do valor de mercado da companhia, dependendo do setor de atividade. A participação em controladas, como a Natural da Terra e a Vem, uma joint venture com a Vibra, também está estimada no balanço. Que mais? Um follow-on seria suficiente? Provavelmente não. Vamos ler aqui. Eles têm dúvida se isso vai funcionar, tá? A avaliação é que o grande risco de queimar recursos em um negócio que exige muito investimento é difícil. Vale destacar que em 2020 a Americanas já fez um follow-on de 8 bi e mesmo assim o problema apareceu. Faz sentido com o business reviver o negócio? O turnaround, que seria a volta, é difícil, exige capex e temos competidores melhores. É muita necessidade de investimento para um negócio que não apresenta eficiência. Segundo os bastidores da negociação, entre os acionistas de referência da Americanas e os bancos credores, o trio fundador da 3G Capital propôs um aporte de 1,2 bilhão de dólares. Pouco, né? 6 bilhões. Porém, os bancos exigem pelo menos 10 para alongar as dívidas da varejista. Ou seja, eu quero 10 bi para você ficar pagando no longo prazo. Não é possível saber se 6 ou 8 ou 10 vão ser suficiente. A questão é, vale a pena aplicar tudo isso? Né? Porque vai perder muita grana aí, aponta ele. Tá? Haircut na dívida bancária é uma tendência. A descrição nesse momento aponta os especialistas é que o caminho dos credores é perder menos. Para eles não existe uma equação em que os bancos não tenham que dar desconto às dívidas da Americanas. Exatamente. Se vai para uma RJ, que é uma recuperação judicial, aí o haircut pode ser alto. Já tiveram casos de corte de 80% do valor original de uma recuperação judicial. Às vezes é melhor buscar uma saída negociada do que ir para lá, para a recuperação. Isso pode ser importante para os acionistas aportarem recursos, pois mitiga o prejuízo dos bancos. Para ele, uma recuperação sindicalizada com os bancos seria a melhor alternativa. Nesse caso, é possível discutir em meio termo, não prejudique o balanço dos bancos e nem mate a empresa. Além do mais, em caso de uma RJ, os bancos terão que esperar os funcionários receberem seus direitos, ficando para o fim da fila junto com o governo, a depender da formatação das dívidas. Não é negócio para ninguém Americanas quebrar. Se arrastaria muito emprego. Pequenas empresas médias também vão travar o sistema financeiro. Se o valor das dívidas forem o que estão sendo ditos, é quase o lucro trimestral de um banco. Não é pouca coisa. Isso coloca em risco toda a economia. Tem lógica também.
Tem lógica também, tá? Muito emprego pro saco, muito imposto deixando de ser recolhido, muita coisa aí, muito impacto. Voltei aqui para lembrar você, não se esqueça de apertar o like e se inscrever no canal para estar sempre ligado nos próximos vídeos. Valeu!